Na minha festa de aniversário de 25 anos, meu próprio avô, o homem que deveria me proteger, colocou algo na minha bebida. Quando meu marido nos encontrou e tentou me salvar, meu avô atirou na cabeça dele sem hesitar. Foi por um milagre que não fiquei viúva naquela noite. Bom dia, meus queridos. Que bênção poder conversar com vocês hoje. Sou Aparecida Fontoura, tenho 71 anos, nasci em Teresópolis, no interior do estado, mas hoje vivo aqui em Niterói, pertinho do mar. A vida tem dessas coisas, né? A gente nasce num lugar e vai rodando pelo mundo até encontrar onde o coração se acalma. Toda manhã eu acordo cedinho, antes mesmo do sol aparecer. É um privilégio que Deus me deu depois de tanta luta, sabe? Nos fins de semana, quando meus netos vêm me visitar, eu preparo aquela tapioca recheada que eles tanto gostam. A Janaína, minha neta mais velha, já está com 16 anos e sempre diz: "Vó, sua tapioca é a melhor do mundo." E eu respondo que o segredo está no amor que coloco na massa. Mas entre nós, também tem um pouquinho de coco ralado na hora que faz toda a diferença, viu? Minha filha Neide mora aqui perto, graças a Deus. Depois de tudo que passamos juntas, ter ela pertinho é uma bênção que agradeço todos os dias. Foi ela quem insistiu para eu começar a contar minhas histórias para vocês. No começo eu relutei, sabe? Achava que ninguém ia querer ouvir o que uma senhora de idade tem para contar, mas ela dizia: "Mãe, sua história pode ajudar muita gente." E parece que ela tinha razão, porque aqui estamos nós. Este cantinho onde gravo meus vídeos é o meu quarto de costura. Vejam, ali na parede tem uma foto minha com meu Eustáquio, meu marido. Estamos juntos há 46 anos. Foi por um milagre que não perdi ele logo no início do nosso casamento. Mas isso eu conto melhor daqui a pouco. Ah, e antes de continuar, queria fazer um pedidinho especial para vocês. Se puderem dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal, eu ficaria muito agradecida. E me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia encontraram essa vovó tagarela. Logo cedinho com o café, depois do almoço ou já de noitinha enrolados na coberta. Eu adoro saber de onde vocês são e sempre leio todos os comentários com muito carinho. Hoje vou contar para vocês uma história difícil, que carrego aqui dentro há mais de 45 anos. Uma história sobre confiança traída e sobre como, às vezes, o perigo pode estar mais perto do que imaginamos, até mesmo dentro da nossa própria família. Mas também é uma história de milagre, de amor e de recomeço. Vocês já ouviram falar que às vezes Deus escreve certo por linhas tortas? Foi assim na minha vida. O que parecia ser o fim de tudo, acabou sendo o começo da minha verdadeira história de amor e superação. E é sobre isso que vou falar com vocês hoje. Nasci numa casinha simples em Teresópolis, lá pelos lados da Serra dos Órgãos. Era uma casa de madeira, com um terreiro grande na frente onde as galinhas ciscavam o dia todo e um quintal atrás cheio de pés de frutas. Minha mãe, Dolores, era costureira e fazia roupas para toda a vizinhança. Meu pai, Abelardo, trabalhava na roça, plantando verduras que vendia na feira da cidade. Éramos uma família simples, mas nunca faltou comida na mesa nem amor no coração. Nós éramos em 5 irmãos. Eu era a do meio. Tinha meu irmão mais velho, o Geraldo, que já partiu pro abraço do pai há uns 10 anos. Depois vinha a Zulmira, 2 anos mais velha que eu. Eu era a terceira. E depois vinham a Dulce e o caçula Olívio. Crescemos todos juntos naquela casa, dividindo o pouco que tínhamos. A casa do meu avô Inácio ficava com uns 500 metros da nossa. Era a maior casa da redondeza, toda de alvenaria, com uma varanda enorme que circundava toda a construção. Vovô Inácio era viúvo desde que me entendo por gente. Minha avó Teodora morreu no parto do meu tio Gervásio, o caçula dos filhos deles. Acho que por isso o vovô tinha aquele jeitão fechado, sério. Ele era o patriarca da família, sabe? Aquele que todo mundo respeitava e até temia um pouco. Vovô Inácio tinha um sítio grande, com plantações de café e criação de gado. Era um homem respeitado na região. Na época, eu não entendia muito bem, mas hoje sei que muita gente devia favores ao meu avô.
O prefeito da cidade, o delegado, até o padre, todos tratavam vovô Inácio com um respeito diferente. Ele tinha o que chamavam de prestígio político. Na casa dele, tudo era organizado e limpo, graças à dona Zenaida, que tomava conta de tudo. Ela era uma senhora calada, que morava com o vovô há muitos anos, desde que vovó morreu. Todo mundo dizia que ela era só a governanta, mas a gente, criança, percebia os olhares que os dois trocavam quando pensavam que ninguém estava vendo. Mesmo com aquele jeitão durão, vovô Inácio tinha um carinho especial por mim. Sempre dizia que eu era a cara da vovó Teodora quando jovem. Quando eu ia visitar, ele sempre tinha um doce guardado, um presente, uma palavra mais mansa. Minha netinha preferida, ele me chamava. Na época, aquilo me enchia de orgulho. Hoje, só de lembrar, sinto um frio na espinha. Minha infância foi simples, mas cheia de brincadeiras ao ar livre. A gente subia em árvores, tomava banho de rio, brincava de pique-esconde entre os pés de café do sítio do vovô. Nas tardes de chuva, eu ficava olhando minha mãe costurar, aprendendo cada ponto, cada movimento. Foi com ela que aprendi a arte da costura, que mais tarde se tornaria meu ganha-pão. A escola era longe, a gente ia a pé, eu e meus irmãos, mais umas crianças da vizinhança. No caminho, a gente cantava, contava histórias, catava frutas nos pés que encontrava pela estrada. A professora Hortência era rigorosa, mas justa. Foi ela que me ensinou a gostar de ler. Cida, ela dizia, os livros são asas para a mente. Com eles, você pode ir onde quiser. E eu acreditei. Lia tudo que caía nas minhas mãos. Almanaques, revistas velhas, os poucos livros da pequena biblioteca da escola. Aos domingos, a família toda se reunia depois da missa para almoçar na casa do vovô. Era tradição. Minha mãe e minhas tias passavam a manhã toda cozinhando, enquanto os homens conversavam na varanda, bebendo a cachaça que vovô mesmo fazia. Nós, crianças, brincávamos pelo quintal até sermos chamados para comer. Era uma mesa farta. Arroz, feijão, couve, tutu de feijão, frango caipira, linguiça feita em casa. E de sobremesa, sempre tinha o doce de leite que dona Zenaida fazia tão bem. Depois do almoço, quando todo mundo já estava satisfeito e sonolento, vovô costumava contar histórias da época em que ele era jovem, de como conheceu vovó, de como construiu aquele sítio do nada. A gente ficava ouvindo, encantados com aquelas histórias de um tempo que parecia tão distante. Foi nessas ocasiões que aprendi a gostar de contar histórias também. Era uma vida simples, sem luxo, mas a gente não sentia falta de nada. Claro que tinha as dificuldades. Quando chovia muito e a estrada ficava intransitável, quando alguma colheita se perdia, quando alguém ficava doente e o médico mais próximo ficava na cidade. Mas a gente sempre dava um jeito, sempre se ajudava. Éramos uma comunidade, sabe? Quando fiz 12 anos, vovô me deu um presente especial, um medalhão de ouro com a foto da vovó Teodora dentro. Para você nunca esquecer de quem você se parece, ele disse. Eu usava aquele medalhão com orgulho, sem imaginar o que estava por trás daquele gesto, sem saber que aquele carinho especial escondia algo muito mais sombrio, que eu só entenderia muitos anos depois. Foi por essa época também que comecei a notar certos olhares do vovô que me deixavam desconfortável. Nada que eu conseguisse explicar na época, eu era muito nova, não entendia. Só sabia que algo não parecia certo na forma como ele me olhava às vezes, diferente de como olhava para meus irmãos ou primos. Mas logo afastava esses pensamentos. Afinal, era meu avô, o homem que todos respeitavam. Como poderia haver algo errado? Ai, meus queridos, como a gente é inocente quando criança, não é mesmo? Como confiamos facilmente naqueles que deveriam nos proteger, sem imaginar que às vezes o perigo mora dentro de casa, disfarçado de amor e cuidado. Quando completei 13 anos, meu corpo começou a mudar. Vocês sabem como é, né? A gente deixa de ser menina e começa a virar moça. Foi por essa época que os olhares do vovô Inácio ficaram ainda mais estranhos, mais intensos. E não era só o olhar. Ele começou a encontrar desculpas para ficar sozinho comigo,
para me tocar, um cafuné demorado, um abraço que durava tempo demais, um beijo no rosto que chegava perigosamente perto da boca. Eu me sentia confusa. Aquilo me incomodava, mas ao mesmo tempo, como poderia estar errado? Era meu avô, o patriarca da família, o homem que todos respeitavam. E ele sempre dizia que eu era sua neta preferida, que eu era especial. Naquela idade, a gente não entende direito certas coisas. A gente só sente um desconforto, um medo sem nome. Uma vez, quando eu tinha uns 14 anos, estava ajudando Dona Zenaida na cozinha da casa do vovô. Ele entrou, me olhou de cima a baixo e disse: "Essa menina tá ficando igual a Teodora." Igualzinha. O jeito como ele falou, Dona Zenaida parou o que estava fazendo, ficou parada como estátua por um momento. Depois, sem olhar para ele, disse: "Seu Inácio, deixa a menina. Ela veio me ajudar com o almoço." Foi a primeira vez que vi alguém falar assim com meu avô, como se estivesse dando uma ordem. E o mais estranho? Ele obedeceu, saiu da cozinha sem dizer nada. Mais tarde, quando estávamos sozinhas, Dona Zenaida me disse: "Menina, toma cuidado. Não fica sozinha com seu avô." Eu perguntei por quê, e ela só balançou a cabeça. "Tem coisas que é melhor nem falar. Só toma cuidado." Aquilo ficou martelando na minha cabeça por muito tempo, mas eu não tinha coragem de perguntar mais nada. Por essa época, minha mãe começou a agir diferente também. Sempre que vovô pedia para eu ficar na casa dele, ajudar com alguma coisa, ela arranjava uma desculpa. "Cida precisa me ajudar com a costura. Cida tem que estudar para a prova. Cida não está se sentindo bem hoje." Era como se ela soubesse de algo que eu não sabia, como se estivesse me protegendo de algo que não podia nomear. Aos 16 anos, comecei a namorar o filho do dono da venda, o Alfredo. Era um rapaz bom, trabalhador, que me tratava com respeito. Quando o vovô Inácio soube, ficou furioso. "Esse moleque não serve para você", dizia. "Família de gente sem estudo, sem posses." O que era estranho, porque nossa família também não tinha posses nem estudo, exceto pelo próprio vovô. Um dia, Alfredo veio me buscar para um baile na cidade. Vovô apareceu na nossa casa sem ser convidado. Viu o Alfredo e começou a gritar, a dizer que eu era muito nova para namorar, que Alfredo não era homem suficiente para mim. Meu pai tentou acalmar a situação, mas vovô Inácio era o patriarca, sua palavra era lei. O namoro acabou naquele dia. Alfredo nunca mais veio me ver, com medo do meu avô. Depois desse episódio, vovô Inácio começou a aparecer mais na nossa casa. Trazia presentes para mim. Vestidos, sapatos, perfumes, coisas que minha família nunca poderia comprar. Minha mãe não gostava, tentava recusar, mas meu pai dizia que não podíamos desrespeitar o vovô. "É só um avô querendo mimar a neta", ele dizia. Hoje eu entendo que meu pai também tinha medo dele, da influência que ele tinha. Aos 18 anos, decidi que precisava sair dali. O comportamento do vovô estava ficando cada vez mais estranho, mais possessivo. Falei com minha mãe sobre ir trabalhar na cidade, talvez em uma das lojas do centro. A princípio ela resistiu, mas acho que no fundo sabia que era o melhor para mim. Foi então que minha tia Eulália, irmã da minha mãe que morava em Niterói, veio nos visitar. Quando soube da minha vontade de sair de Teresópolis, ofereceu: "Por que não vem comigo para Niterói? Lá tem muito mais oportunidade para uma moça jovem." Minha mãe, num raro momento de confronto, apoiou a ideia imediatamente. Meu pai hesitou, preocupado com a reação do vovô Inácio, mas, por fim, concordou. Quando o vovô soube, veio à nossa casa enfurecido. Nunca vou esquecer aquela cena. Ele gritava com meus pais, dizia que eu era ingrata, que depois de tudo que ele fez por mim, eu queria abandoná-lo. "Ela é igual à mãe, uma ingrata", ele berrava. Naquele momento, algo estalou na minha cabeça. Ele não estava falando da minha mãe, estava falando da minha avó, Teodora. Foi a primeira vez que percebi que o carinho especial que ele dizia ter por mim tinha algo a ver com minha semelhança com minha avó falecida.
Mesmo com toda a resistência dele, acabei indo para Niterói com minha tia Eulália. Foi como respirar ar fresco pela primeira vez. A cidade era tão diferente de tudo que eu conhecia: o mar, os prédios, as pessoas de todo tipo. Me senti livre. Arrumei um emprego numa loja de tecidos no centro. O dono, seu Durvalino, era um português bondoso que me ensinou tudo sobre os diferentes tipos de tecido, como atender os clientes, como fazer as contas. Com o tempo, comecei a fazer pequenos concertos de costura ali mesmo, usando o que tinha aprendido com minha mãe. Foi nessa loja que conheci o Eustáquio, meu marido. Ele era representante de uma fábrica de tecidos de São Paulo e ia regularmente à loja do seu Durvalino. Um homem tão gentil, tão respeitoso. Nos primeiros encontros, ele nem segurou minha mão. Dizia que queria fazer tudo direito, do jeito antigo. Foi o primeiro homem que me tratou como uma pessoa completa, não como um objeto de desejo ou posse. Namoramos por 2 anos. Eustáquio vinha a Niterói uma vez por mês, a trabalho, e aproveitávamos cada momento juntos. Passeávamos pela praia, conversávamos sobre tudo, fazíamos planos. Quando ele me pediu em casamento, não tive dúvidas. Aceitei na hora. A notícia do meu noivado chegou até Teresópolis, claro. Meus pais ficaram felizes por mim, mas preocupados também. Vovô Inácio não disse nada quando soube, o que era ainda mais assustador do que se tivesse ficado bravo. Decidimos fazer uma festa de noivado simples na casa da minha tia Eulália. Convidamos minha família de Teresópolis, a família do Eustáquio, que morava em São Paulo, e alguns amigos que havíamos feito em Niterói. Para minha surpresa, vovô Inácio confirmou presença. Disse que não perderia o noivado da sua netinha preferida por nada neste mundo. Aquelas palavras, que antes me enchiam de orgulho, agora me causavam arrepios. A festa de noivado aconteceu num sábado de céu azul. Tudo correu bem até o momento em que Eustáquio e eu estávamos cortando o bolo. Vovô Inácio, que tinha bebido além da conta, se aproximou e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: "Essa menina é a cara da Teodora, igualzinha, até nos modos." Depois olhou para Eustáquio e completou: "Cuida bem dela, rapaz, senão eu mesmo cuido." Não foi o que ele disse, mas como disse. Havia uma ameaça velada ali, uma possessividade que fez o sangue gelar nas minhas veias. Eustáquio percebeu meu desconforto e, com uma delicadeza que sempre admirei nele, mudou de assunto, afastando-me sutilmente do meu avô. Mais tarde, quando estávamos sozinhos, ele perguntou: "Tem algo que você queira me contar sobre seu avô?" Pensei em falar, em desabafar tudo o que vinha sentindo há anos, mas as palavras não saíam. Como explicar algo que nem eu mesma entendia completamente? Então, apenas balancei a cabeça e disse que meu avô era um homem difícil, temperamental e que às vezes bebia demais. Não era mentira, só não era toda a verdade. Casamos 3 meses depois, numa cerimônia simples na igreja de São Lourenço, em Niterói. Vovô Inácio não compareceu, mandou dizer que estava doente. Senti um alívio imenso quando soube. Foi o dia mais feliz da minha vida até então, sem nenhuma sombra para obscurecer. Eustáquio e eu nos mudamos para um pequeno apartamento em Niterói, perto da praia de Icaraí. A vida era boa, éramos felizes. Eu continuava trabalhando na loja do seu Durvalino, agora responsável pela parte de costura, e Eustáquio seguia como representante comercial, viajando pelo estado, mas sempre voltando para mim. Quando completei 25 anos, decidimos fazer uma pequena comemoração. Nada grandioso, apenas um jantar com alguns amigos e familiares. Mandei convites para meus pais e irmãos em Teresópolis. Para minha surpresa, recebi uma resposta não só deles, mas também do vovô Inácio, dizendo que viriam todos para meu aniversário. E foi assim, meus queridos, que sem saber, eu estava preparando o cenário para o dia que mudaria nossa vida para sempre. Um dia que começou com celebração e quase terminou em tragédia. Um dia que me ensinou que às vezes o perigo vem disfarçado de amor familiar e que o mal pode habitar o coração daqueles que deveriam nos proteger. Meu aniversário de 25 anos caiu num sábado de outono. O dia amanheceu ensolarado, com uma brisa fresca vinda do mar.
Eu acordei animada, com aquela sensação boa de quem vai reunir pessoas queridas. Passei a manhã preparando tudo. Arrumei a casa, fiz um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, o favorito do Eustáquio, preparei salgadinhos, cortei frutas para a salada. Eustáquio saiu cedo para buscar as bebidas e umas encomendas na rodoviária. Meus pais, irmãos e, para meu desconforto, vovô Inácio, chegariam por volta das 3 da tarde. A festa estava marcada para começar às 5, quando os amigos de Niterói também viriam. Lá pelas 3h30, ouvi a campainha tocar. Era minha família de Teresópolis. Minha mãe entrou primeiro, me abraçou forte, com aquele cheiro de alfazema que ela sempre usava. Meu pai veio em seguida, mais contido como sempre foi, mas com um sorriso orgulhoso. Meus irmãos, Zulmira, Dulce e Olívio, vieram depois. Geraldo não pôde vir, sua esposa estava prestes a dar à luz. E por último, como uma sombra, entrou vovô Inácio. Ele parecia mais velho, mais curvado do que eu lembrava. Mas os olhos tinham o mesmo brilho inquietante de sempre quando pousavam em mim. Ele me abraçou demorado, sussurrando no meu ouvido. Minha netinha preferida, cada vez mais parecida com ela. Senti um calafrio percorrer minha espinha, mas mantive o sorriso, por educação, por não saber o que mais fazer. Eustáquio chegou logo depois, carregado de sacolas. Apresentei-o formalmente ao vovô Inácio. Eles tinham se visto brevemente no noivado, mas não tinham conversado de fato. Os dois homens se mediram com o olhar. Meu marido, sempre educado, estendeu a mão e sorriu. Vovô Inácio apertou a mão dele com força desnecessária, sem sorrir de volta. A tarde avançou. Os amigos começaram a chegar. A casa foi ficando cheia de conversa e risadas. Servi os salgadinhos, as bebidas circulavam. Vovô Inácio se mantinha num canto, observando tudo, observando a mim, principalmente. De vez em quando, alguém se aproximava dele, tentava puxar conversa, mas ele respondia com monossílabos, afastando as pessoas. Em determinado momento, quando eu estava na cozinha arrumando mais petiscos numa bandeja, senti uma presença atrás de mim. Era ele, vovô Inácio, com um copo na mão. Vamos fazer um brinde especial, só nós dois, ele disse, ao seu aniversário e às lembranças que nunca morrem. Havia algo no tom dele que me deixou alerta, mas ao mesmo tempo, como recusar? Era meu avô, o patriarca, o homem a quem todos deviam respeito. E talvez, pensei, eu estivesse exagerando. Talvez fossem apenas as reminiscências de uma menina confusa, interpretando mal gestos inocentes. Ele tirou do bolso um pequeno frasco, despejou algumas gotas no meu copo e no dele. Uma bebida especial, explicou, feita com ervas do meu sítio, traz boa sorte e vida longa. Brindamos. O líquido tinha um gosto estranho, amargo, que a limonada só parcialmente disfarçava. Mas bebi, por educação, por respeito, por não saber como recusar. Poucos minutos depois, comecei a sentir uma tontura estranha. Não era como o efeito do álcool que eu conhecia bem. Era algo diferente, mais profundo. As vozes ao redor começaram a parecer distantes, as luzes mais brilhantes, os contornos das coisas menos nítidos. Tentei me apoiar na pia da cozinha para não cair. Vovô Inácio estava ao meu lado em um instante. Não está se sentindo bem, minha querida? Perguntou, com uma preocupação que agora sei que era fingida. Deve ser a emoção do dia, o cansaço dos preparativos. Vamos, deixe-me ajudá-la a deitar um pouco. Eu queria dizer não. Queria chamar por Eustáquio, por minha mãe, por qualquer pessoa. Mas minha língua parecia pesada demais para formar palavras. Minha visão estava embaçada, meu corpo não respondia como deveria. Senti o braço forte do meu avô circundando minha cintura, me guiando para fora da cozinha. O que está havendo? Ouvi a voz do Eustáquio, vinda de algum lugar próximo à sala. Sua esposa não está se sentindo bem, respondeu o vovô Inácio com aquela voz que não admitia questionamentos. É só a emoção do dia. Vou levá-la para descansar um pouco no quarto. Você cuide dos convidados, não queremos alarmar ninguém. Não consigo lembrar se Eustáquio respondeu algo.
A próxima coisa que sei é que estava sendo conduzida pelo corredor, para longe das vozes e risadas da festa, em direção ao nosso quarto de casal. O que aconteceu a seguir vem à minha memória em flashes, como fragmentos de um pesadelo. Lembro do colchão sob minhas costas, da porta sendo fechada, do rosto do meu avô sobre o meu, daqueles olhos com um brilho que agora já não tentava esconder o que era. Lembro das mãos dele, mãos que eu conhecia desde criança, agora me tocando de uma forma que nenhum avô deveria tocar uma neta. Eu tentava falar, tentava gritar, mas minha voz não saía. Tentava empurrar, mas meus braços pareciam feitos de algodão. Era como estar presa dentro do meu próprio corpo, consciente mas impotente, assistindo a tudo como se de fora. Não sei quanto tempo se passou. Pode ter sido minutos, pode ter sido uma eternidade. Sei apenas que, em determinado momento, a porta do quarto se abriu. Era Eustáquio, meu marido, meu salvador. Seu rosto mudou em um instante, da preocupação para o horror, depois para a fúria. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, a voz trêmula de raiva. Vovô Inácio se levantou calmamente, ajeitou a roupa com uma tranquilidade assustadora. Olhou para Eustáquio e disse, com uma frieza que jamais esquecerei: "Ela sempre foi minha, sempre, desde que a vi pela primeira vez, tão parecida com Teodora. Agora que você sabe, não posso te deixar viver." Foi tudo muito rápido. Vovô Inácio tirou do bolso interno do paletó uma arma pequena que brilhou sob a luz do abajur. Eustáquio mal teve tempo de reagir. O estampido foi como um trovão dentro do quarto. Vi meu marido cair. Vi o sangue começar a se espalhar pelo tapete que tínhamos comprado juntos no nosso primeiro mês de casados. Naquele momento, algo dentro de mim reagiu. O terror foi tão grande que consegui romper o torpor em que a droga me havia colocado. Gritei. Gritei com toda a força que havia em mim, um grito que parecia vir das profundezas da minha alma. A porta do quarto se abriu novamente. Meu pai e meu irmão Olívio estavam ali, seguidos por alguns amigos da festa. Viram Eustáquio caído, sangrando. Viram a arma na mão do vovô. Viram-me na cama, em um estado que deixava claro o que havia acontecido ou estava prestes a acontecer. "Pai, o que o senhor fez?" meu pai perguntou, a voz embargada de incredulidade e horror. Vovô Inácio olhou para ele, depois para todos ao redor e então para mim. Nos olhos dele vi algo que nunca tinha visto antes. Não era arrependimento, não era vergonha. Era uma espécie de alívio, como se um segredo muito antigo finalmente tivesse sido revelado e ele já não precisasse fingir. "Ela é igual à sua mãe", ele disse para meu pai. "Igualzinha. Você nunca percebeu?" Foi então que entendi. O horror completo do que aquelas palavras significavam. O carinho especial que vovô dizia ter por minha avó Teodora nunca foi o amor respeitoso de um marido. Foi algo doentio, possessivo, que agora ele transferira para mim por causa da nossa semelhança física. Meu pai avançou, tomado por uma fúria que eu nunca tinha visto naquele homem sempre tão calmo. Olívio e os outros amigos o seguraram. "A polícia?" alguém disse. "Chamem a polícia. E uma ambulância. Rápido." Tudo depois disso é um borrão. Lembro de sirenes, de vozes, de pessoas entrando e saindo do quarto. Lembro de ser colocada numa maca, de ver Eustáquio em outra, muito pálido, com médicos ao redor tentando estancar o sangue. Lembro do rosto da minha mãe, lavado em lágrimas, segurando minha mão na ambulância. No hospital, as horas se arrastavam como anos. Eu já estava mais lúcida, a droga saindo do meu sistema. Os médicos fizeram exames, a polícia fez perguntas. Eu queria apenas saber de Eustáquio, se ele estava vivo, se sobreviveria. Foi só na madrugada que um médico veio falar comigo. Lembro exatamente das palavras dele. "Sua senhora, seu marido está em estado grave, mas estável. A bala atingiu o lado direito da cabeça, mas por uma chance em 1.000.000 não danificou áreas vitais do cérebro. Ele perdeu muito sangue e ainda não sabemos a extensão dos danos neurológicos, mas ele está vivo.
E nas circunstâncias, isso já é um milagre. Um milagre. Era exatamente isso. Um milagre que Eustáquio tivesse decidido verificar como eu estava. Um milagre que a bala não tivesse sido fatal. Um milagre que, em meio a todo aquele horror, houvesse uma centelha de esperança. Vovô Inácio foi preso ali mesmo, no nosso apartamento. Não ofereceu resistência. Segundo me contaram depois, ele parecia aliviado, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Como se, após décadas escondendo sua verdadeira natureza, pudesse finalmente ser quem realmente era. Nos dias que se seguiram, mais horrores vieram à tona. A polícia encontrou, num compartimento secreto na casa do vovô em Teresópolis, um diário da minha avó Teodora. Nele, ela relatava anos de abuso, de controle, de terror psicológico. O casamento que todos viam como exemplar era, na realidade, uma prisão. Teodora não morreu no parto do tio Gervásio, como sempre nos contaram. Ela tirou a própria vida, incapaz de suportar mais um dia nas mãos do meu avô. E então havia as fotos, dezenas delas, minhas desde criança. Fotos que ele tirava nos almoços de domingo, nas festas de família. Fotos em que eu nem estava olhando para a câmera. Junto com elas, fotos antigas da minha avó, na mesma idade. A semelhança era inegável. E agora, com tudo o que sabíamos, também era aterrorizante. O pior de tudo foram os depoimentos. Dona Zenaida falando sobre como tentou me proteger sem poder revelar toda a verdade, por medo. Minha mãe confessando que sempre desconfiou, mas que o poder do vovô sobre a família era tão grande que ela não sabia como agir. Meu pai, arrasado pela descoberta de que seu próprio pai não era o homem que ele pensou que fosse. Foi o período mais escuro da minha vida. Enquanto Eustáquio lutava para sobreviver, eu lutava para processar tudo o que havia acontecido, tudo o que havia descoberto. O homem que eu chamava de vovô, que me dava doces e presentes quando eu era criança, era na verdade um monstro que havia abusado da minha avó por anos, que a levou ao suicídio e que planejava fazer o mesmo comigo. Meus queridos, tem coisas na vida que a gente nunca espera enfrentar. Tem dores que parecem grandes demais para caber dentro da gente. Mas é incrível como somos mais fortes do que imaginamos. É incrível como, mesmo na escuridão mais completa, uma pequena luz pode nos guiar de volta. Para mim, essa luz era Eustáquio. Enquanto ele respirasse, enquanto houvesse a mínima chance de recuperação, eu continuaria lutando. Por ele. Por nós. Pela vida que planejamos juntos e que agora pendurava por um fio tão frágil. O hospital se tornou meu novo lar nos meses que se seguiram. Os médicos chamavam o estado de Eustáquio de coma induzido. Mantinham-no sedado para dar ao cérebro tempo de se recuperar do trauma. Eu passava os dias ao lado dele, segurando sua mão, conversando como se ele pudesse me ouvir, rezando por um milagre. Enquanto isso, o mundo lá fora parecia desmoronar e se reconstruir ao mesmo tempo. Vovô Inácio estava preso, aguardando julgamento. A imprensa local noticiou o caso. Patriarca tenta matar genro após ser flagrado abusando da própria neta. Manchetes que expunham nossa dor, nossa vergonha, para todos verem. Nossa família, que sempre parecera tão unida aos olhos de estranhos, estava em pedaços. Meu pai oscilava entre a raiva devastadora e a culpa paralisante. Como não percebera o que o próprio pai era capaz de fazer? Minha mãe, que sempre suspeitara, carregava o peso de não ter feito o suficiente para me proteger. Meus irmãos estavam em choque, tentando reconciliar a imagem do avô amoroso com a do monstro que agora sabíamos que ele era. Uma semana após o incidente, estava sozinha no quarto do hospital com Eustáquio quando o médico entrou para a visita diária. Doutor. Teodoro era um homem de meia idade, com olhos cansados, mas gentis. Ele checou os monitores, examinou as pupilas de Eustáquio, fez suas anotações habituais. Dona Aparecida, ele disse finalmente, precisamos conversar sobre as expectativas. Aquelas palavras me gelaram. Ele não vai sobreviver? Perguntei, mal conseguindo formar as palavras. Não é isso.
O médico respondeu rapidamente. Seu marido é jovem, forte, e a cirurgia para remover o projétil foi bem-sucedida. Mas tenho que ser honesto com a senhora. Mesmo que ele desperte do coma, não sabemos que tipo de sequelas neurológicas ele terá. Pode haver comprometimento motor, de fala, de memória. Ele pode não me reconhecer? A pergunta saiu como um sussurro. O médico hesitou. É uma possibilidade que temos que considerar. A bala atingiu uma área próxima ao lobo temporal, que está associado à memória. Só saberemos realmente quando ele acordar. Se acordar. Naquela noite, sozinha no quarto de hospital, depois que a enfermeira insistiu que eu fosse descansar na poltrona, tive meu momento mais escuro. Olhei para Eustáquio, tão imóvel, tão pálido, ligado àquelas máquinas que apitavam monotonamente. O homem que eu amava, que tentara me proteger, estava ali, entre a vida e a morte, por minha causa, por ter se casado comigo, por ter entrado naquele quarto naquele momento. E se ele nunca mais acordasse? E se acordasse e não me reconhecesse? E se acordasse odiando-me por ter trazido essa desgraça para a vida dele? As perguntas martelavam em minha mente, sem respostas, sem consolo. Foi quando Eustáquio teve a primeira convulsão. Os alarmes dos monitores dispararam, enfermeiras e médicos invadiram o quarto. Fui empurrada para fora, para o corredor frio e impessoal, onde só podia ouvir vozes tensas e o som de equipamentos sendo movidos. Deslizei pela parede até o chão e, pela primeira vez desde o incidente, permiti-me quebrar completamente. Chorei como nunca havia chorado antes. Não lágrimas silenciosas e contidas, mas soluços profundos que vinham das entranhas. Gritos abafados contra minhas próprias mãos. Por que, meu Deus? Por que ele? Por que não eu? As perguntas saíam entre soluços, sem respostas. Foi assim que minha mãe me encontrou, encolhida no corredor do hospital, um pequeno monte de desespero. Ela tinha vindo trazer roupas limpas para mim e alguma comida caseira. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao meu lado no chão frio e me abraçou. Não tentou dizer que tudo ficaria bem. Ambas sabíamos que era uma promessa que ninguém podia fazer. Apenas me segurou enquanto eu desabava. Quando finalmente me acalmei o suficiente para falar, olhei para ela e disse: Mama, a culpa é minha. Eu deveria ter falado algo quando era mais nova. Deveria ter recusado aquela bebida. Deveria ter... Não. Sua voz era firme, mais firme do que eu jamais a ouvira. A culpa é dele, só dele, e minha também, por não ter feito mais para te proteger. Olhei para ela, surpresa com a força em sua voz. Eu sempre soube que havia algo errado no jeito como seu avô olhava para você, ela continuou. Sempre soube que havia algo obscuro nele. Sua avó, antes de... Ela parou, escolhendo as palavras. Antes de partir, Teodora me procurou. Ela sabia que eu estava grávida do seu pai. Me avisou para nunca deixar minha filha sozinha com ele. Não explicou por quê, mas eu entendi, e ainda assim não fiz o suficiente. Aquela revelação foi como uma nova onda de dor, mas também, estranhamente, de alívio. Não estava louca. Não havia imaginado aqueles olhares, aquele desconforto. Era real. Sempre fora real. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A sensação de impotência começou a dar lugar a uma raiva fria, controlada. Não uma raiva autodestrutiva, mas uma que dava foco, propósito. Ele vai pagar pelo que fez, disse, minha voz surpreendentemente calma. Não apenas por Eustáquio, não apenas por mim, mas por vovó Teodora também, por todas nós. Minha mãe assentiu lentamente. Sim, minha filha, e estaremos ao seu lado. Quando o médico finalmente saiu do quarto, seu rosto estava sério, mas não desolado. Conseguimos estabilizá-lo, disse. A convulsão foi uma reação do cérebro ao trauma, mas pode ser também um sinal de atividade, de recuperação. Vamos ajustar a medicação e monitorar de perto.
Aquela pequena fagulha de esperança foi suficiente para me dar forças para o que viria a seguir. No dia seguinte, fui à delegacia prestar meu depoimento formal. Falei tudo, sem omitir nada. Os olhares na infância, os toques inapropriados, as investidas que foram se tornando mais ousadas com o tempo. O comportamento possessivo, os ciúmes de qualquer homem que se aproximasse de mim, a obsessão com minha semelhança com minha avó. Falar em voz alta foi como arrancar um tumor que crescia há anos dentro de mim. Doía, sangrava, mas era necessário para a cura. Dias depois, fui informada que vovô Inácio seria julgado não apenas pela tentativa de homicídio contra Eustáquio, mas também por abuso sexual. O promotor do caso, Dr. Osvaldo, me explicou que, com o diário de minha avó, as fotografias encontradas e os depoimentos da família, havia evidências suficientes para uma condenação severa. Mas havia um problema. Para fortalecer o caso, seria importante que eu testemunhasse pessoalmente no julgamento, que olhasse nos olhos do homem que destruíra tantas vidas e contasse minha história. A ideia me aterrorizava. Como poderia enfrentar vovô Inácio novamente? Como suportaria estar na mesma sala que ele, sentir aqueles olhos em mim? Levei meus temores para a terapia. Após o incidente, comecei a consultar a doutora Irene, uma psicóloga indicada pelo hospital. Ela me ouvia com paciência, ajudando-me a processar o turbilhão de emoções que me dominava. Aparecida, ela disse quando expressei meu pavor de reencontrar meu avô. Você já está enfrentando o pior. A possível perda do seu marido, a revelação dos traumas familiares, a reconstrução da sua própria identidade após descobrir esses horrores. Enfrentar seu avô em tribunal pode ser parte do seu processo de cura. E se eu desmoronar? E se não conseguir falar? Então você se levanta e tenta de novo, e nós estaremos lá, sua família, seus amigos, eu, para ajudar você a se reerguer. Enquanto lutava com essa decisão, algo extraordinário aconteceu. Uma manhã, durante minha visita habitual a Eustáquio, notei um leve movimento em seus dedos. Chamei a enfermeira, que chamou o médico. Testes foram feitos. E então, o Dr. Teodoro confirmou o que eu mal ousava esperar. Eustáquio estava começando a reagir a estímulos externos. Estava emergindo lentamente do coma. Não crie expectativas muito altas ainda, o médico advertiu. O caminho para a recuperação é longo e incerto. Mas isso é definitivamente um bom sinal. Aquela pequena vitória foi o empurrão que eu precisava. Se Eustáquio estava lutando para voltar, eu lutaria também. Lutaria por justiça, por encerramento, por uma chance de recomeçar sem as sombras do passado nos perseguindo. Na noite antes da audiência preliminar, sentei-me ao lado da cama de Eustáquio, como fazia todos os dias. Segurei sua mão e, mesmo sabendo que ele provavelmente não podia me ouvir ou entender, falei com ele. Amanhã vou enfrentar o vovô Inácio no tribunal, disse. Estou com medo, muito medo, mas vou fazer isso por nós, para que, quando você acordar, possamos começar uma vida nova, sem esse pesadelo nos assombrando. E então aconteceu. Um aperto leve, quase imperceptível, em minha mão. Os olhos de Eustáquio continuavam fechados, seu rosto imóvel, mas sua mão tinha apertado a minha. Tenho certeza disso. Aquele pequeno gesto, aquela minúscula resposta, foi como um farol na escuridão. Um sinal de que, por mais difícil que fosse o caminho à frente, não estava sozinha. Eustáquio estava comigo, lutando ao seu modo. E eu lutaria também, por ele, por mim, por nós. No dia seguinte, entrei no tribunal com as pernas trêmulas, mas a cabeça erguida. Quando o vovô Inácio foi trazido, algemado e escoltado, nossos olhos se encontraram pela primeira vez desde o incidente. Procurei nos olhos dele o monstro que agora eu sabia que ele era. Mas o que vi foi algo diferente, inesperado. Um homem velho, diminuído, sem o poder e a autoridade que sempre o circundaram. E naquele momento, percebi algo crucial. Ele já não tinha poder sobre mim. Nunca mais teria. Quando fui chamada para depor, minha voz não falhou. Contei minha história,
Nossa história, minha e de minha avó Teodora, com clareza e dignidade. Não omiti nada, não minimizei nada. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser dita, por todas nós. Ao terminar meu depoimento, olhei diretamente para meu avô e disse as palavras que havia ensaiado tantas vezes em minha mente. Você tirou muitas coisas de mim e quase tirou a vida do homem que amo. Mas não vai tirar meu futuro. Não vai tirar minha capacidade de amar e ser amada. Não vai tirar minha voz. Nunca mais. Ele não reagiu, não demonstrou remorso, arrependimento ou qualquer emoção. Mas isso não importava mais. O que importava era que eu havia falado. Havia quebrado o silêncio que protegera seu comportamento abusivo por gerações. Quando saí do tribunal naquele dia, o sol de outono banhava Niterói com uma luz dourada. Respirei fundo, sentindo pela primeira vez em meses que talvez, apenas talvez, haveria um amanhã que valesse a pena viver. E foi com essa renovada esperança que retornei ao hospital para continuar minha vigília ao lado do homem que arriscara tudo para me salvar e que agora, lenta, mas seguramente, estava encontrando seu caminho de volta para mim. O julgamento de vovô Inácio durou quase 3 meses. Foram audiências exaustivas, depoimentos dolorosos, revelações que estremeceram nossa família até os alicerces. Mas no fim, a justiça prevaleceu. Ele foi condenado a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio contra Eustáquio e mais 12 anos pelos crimes de abuso e violência. Uma sentença que, considerando sua idade avançada, significava que provavelmente passaria o resto de seus dias atrás das grades. Mas a verdadeira vitória, meus queridos, não foi a condenação do meu avô. A verdadeira vitória começou numa tarde de abril, quase 5 meses depois daquele terrível dia do meu aniversário. Eu estava no hospital, como de costume, sentada ao lado da cama de Eustáquio, lendo em voz alta um livro que havíamos começado juntos, antes do incidente. Os médicos diziam que falar com pacientes em coma podia ajudar, que talvez ele pudesse ouvir, mesmo que não pudesse responder. Então eu lia, contava sobre meu dia, sobre o julgamento, sobre tudo. Naquele dia específico, estava lendo um trecho sobre uma viagem que os personagens faziam a uma praia distante. De repente, senti Eustáquio apertar minha mão. Não um aperto reflexivo como às vezes acontecia, mas algo diferente, mais firme, mais deliberado. Parei de ler imediatamente. Eustáquio? Minha voz tremeu de esperança. Seus olhos se abriram lentamente, piscando contra a luz. Olhos que eu temia nunca mais ver abertos novamente. Olhos que, por um instante terrível, pareciam vazios, sem reconhecimento. Cida? A voz dele saiu rouca, quase inaudível, mas foi o som mais belo que já ouvi na minha vida. Chamei as enfermeiras, que chamaram o Dr. Teodoro. Testes foram feitos, perguntas simples foram feitas. Qual o seu nome? Que ano é? Você sabe onde está? Para meu alívio indescritível, Eustáquio sabia quem era. Sabia quem eu era. Tinha lacunas na memória, sim, especialmente sobre o dia do incidente e algumas semanas antes, mas sua essência estava intacta. O milagre que eu tanto havia rezado finalmente aconteceu. Claro que esse foi apenas o começo de uma longa jornada de recuperação. Eustáquio precisou reaprender a andar, a coordenar movimentos precisos. Sua fala às vezes falhava. Palavras escorregavam de sua mente como peixes escorregadios. A cicatriz na têmpora direita, onde a bala entrara, era um lembrete constante do que quase perdemos. Mas ele estava vivo. Estava voltando para mim um pouco a cada dia. Durante sua reabilitação, eu estava sempre ao lado dele. Aprendi com os fisioterapeutas como ajudá-lo nos exercícios. Descobri técnicas para auxiliar na recuperação da fala com a fonoaudióloga. Adaptei nossa alimentação, seguindo as orientações da nutricionista. Nossa vida girava em torno da sua recuperação e eu não me importava. Era um privilégio poder cuidar dele, depois que ele arriscara tudo para me salvar. Lembro de uma tarde,
cerca de 2 meses após ele despertar do coma, quando estávamos no jardim do hospital, fazendo exercícios de caminhada. Ele ainda usava andador, seus passos eram inseguros. De repente, ele parou e se virou para mim. Cida, ele disse, com aquela nova hesitação em sua fala. O que aconteceu naquele dia? Lembro de entrar no quarto e ver seu avô, mas depois, nada. Era a primeira vez que ele perguntava diretamente sobre o incidente. Os médicos haviam aconselhado a não forçar memórias traumáticas, deixar que voltassem naturalmente, se voltassem. Respirei fundo e contei, da forma mais suave possível, o que havia acontecido. Quando terminei, vi lágrimas nos olhos dele. Pensei que fossem de dor pela lembrança, mas me surpreendi quando ele disse: "Desculpe, não ter chegado antes." Fiquei sem palavras por um momento. Depois de tudo que ele havia sofrido, depois de quase morrer tentando me salvar, ele estava pedindo desculpas por não ter me protegido melhor? "Eustáquio", disse, segurando seu rosto entre minhas mãos, "você é o homem mais corajoso que já conheci. Você me salvou." Entrou naquele quarto sem saber o que enfrentaria e quase pagou com sua vida. Não há nada, absolutamente nada, pelo que você precise se desculpar. Ele segurou minhas mãos, beijou minha palma e disse, com mais clareza do que conseguira em semanas: faria tudo de novo, sem hesitar. Foi nesse momento que soube, com certeza absoluta, que conseguiríamos superar qualquer coisa juntos. A vida, entretanto, raramente segue o caminho que planejamos. Quando Eustáquio recebeu alta do hospital, percebemos que não poderíamos voltar ao nosso antigo apartamento. Havia muitas escadas, nenhuma adaptação para suas novas necessidades, e principalmente memórias de mais do que acontecera lá. Foi minha irmã Zulmira quem nos ofereceu uma solução. Ela e o marido, Laércio, haviam se mudado para Cabo Frio alguns anos antes, onde tinham uma pousada perto da praia. "Venham ficar conosco", ela ofereceu. "O ar do mar vai fazer bem para a recuperação do Eustáquio, e temos uma casinha nos fundos da pousada que vocês podem usar pelo tempo que precisarem." Aceitamos. Vendemos o apartamento em Niterói, por um preço abaixo do mercado, mas não nos importamos, e nos mudamos para Cabo Frio. Foi como respirar ar fresco depois de meses sufocando. A casinha era pequena, mas aconchegante, com uma varanda que dava para um jardim florido. O barulho do mar era uma presença constante, reconfortante. E estar perto da minha irmã e de sua família nos dava o apoio que tanto precisávamos. Eustáquio continuou sua reabilitação em Cabo Frio. Aos poucos, sua fala melhorou, seus passos ficaram mais firmes. 1 ano após o incidente, ele conseguia caminhar sem auxílio por curtas distâncias, embora ainda usasse uma bengala para trajetos mais longos. Sua memória nunca retornou completamente. Havia lacunas, especialmente sobre o dia do incidente, mas ele conseguia formar novas memórias sem problemas. E talvez fosse melhor assim. Algumas lembranças são fardos pesados demais para carregar. Quanto à minha recuperação emocional, foi um caminho igualmente longo. Continuei a terapia com a doutora Irene, que aceitou fazer sessões por telefone depois que nos mudamos. As pesadas cadeias de culpa, vergonha e medo que me prendiam por tantos anos foram sendo desfeitas, elo por elo, sessão por sessão. Aprendi a separar o que era responsabilidade minha do que não era. Aprendi que ser vítima de abuso não me tornava fraca ou cúmplice. Aprendi que o mal que meu avô fez, a mim, a minha avó, a nossa família, era fruto da sua própria escuridão, não de algo que fizemos para merecê-lo. O luto também foi parte do processo. Luto pelo que poderia ter sido se minha avó Teodora não tivesse sofrido nas mãos do meu avô. Luto pelo que aconteceu com Eustáquio, pelas capacidades que ele perdeu, pelos sonhos que tivemos que ajustar. Luto pela família que um dia acreditei ter, imperfeita, mas unida, e que agora estava despedaçada pela verdade. Mas da mesma forma que a maré baixa sempre dá lugar à maré alta, o luto eventualmente deu espaço para algo novo, algo inesperado,
liberdade. Liberdade das sombras do passado, das expectativas sufocantes, do medo constante. Liberdade para redescobrir quem eu era, quem eu poderia ser. Em Cabo Frio, comecei a costurar novamente. Primeiro, apenas pequenos concertos para os hóspedes da pousada da minha irmã. Depois, roupas de praia que vendíamos na recepção. E então, por sugestão de Eustáquio, abri meu próprio ateliê, especializado em roupas leves, coloridas, que capturavam a essência daquele lugar ensolarado. Foi um recomeço para nós dois. Eustáquio, que antes do acidente viajava constantemente a trabalho, encontrou uma nova vocação. Com seu jeito gentil e sua habilidade com números, que felizmente não foi afetada pela lesão, começou a ajudar minha irmã e meu cunhado com a administração da pousada. Eventualmente, tornou-se sócio deles, investindo o que recebemos da venda do apartamento e a indenização do processo judicial. Ficamos em Cabo Frio por quase 10 anos. Foram anos de cura, de redescoberta, de construção de uma nova vida sobre as cinzas da antiga. Fizemos amigos, criamos raízes, encontramos uma paz que jamais imaginamos possível após o trauma que vivemos. Mas o chamado do mar de Niterói sempre ecoou em nossos corações. Em 1989, quando Eustáquio já estava completamente recuperado, exceto pela ligeira claudicação na perna direita e ocasionais falhas na fala quando estava cansado, decidimos voltar. Não para o mesmo bairro, não para reviver o passado, mas para escrever um novo capítulo em uma cidade que, apesar de tudo, ainda considerávamos lar. Compramos um pequeno apartamento em Icaraí, perto da praia, no térreo de um prédio antigo mais charmoso. Eu trouxe meu ateliê de costura, agora especializado em roupas infantis coloridas e alegres. Eustáquio, usando a experiência adquirida na pousada, abriu uma pequena agência de turismo focada em roteiros acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida. E assim, meus queridos, construímos uma vida nova, uma vida que não apagava o passado. As cicatrizes ainda estavam lá, tanto as físicas quanto as invisíveis, mas que não era definida por ele. Uma vida de propósito, de alegria, de amor renovado a cada dia. Quanto ao meu avô, Inácio, ele morreu na prisão 5 anos após sua condenação. Não fui ao funeral. Não senti necessidade de vê-lo uma última vez, de buscar um encerramento que já havia encontrado à minha maneira. Prefiro lembrar que a verdadeira vitória não foi sua punição, mas nossa sobrevivência, nossa capacidade de reconstruir e encontrar felicidade apesar de tudo. Como diz aquele velho ditado, a melhor vingança é uma vida bem vivida. E essa, meus queridos, é a vingança que Eustáquio e eu escolhemos. E assim chegamos aos dias de hoje, meus queridos. Já se passaram mais de 45 anos desde aquela noite terrível, e olha só a vida que Deus me permitiu ter depois de tudo. Continuamos aqui em Niterói, no mesmo apartamento em Icaraí que compramos quando voltamos de Cabo Frio. Claro que fizemos algumas reformas ao longo dos anos. Ampliamos a cozinha, trocamos o piso por algo mais seguro para quando Eustáquio começou a ter dificuldades para andar novamente, já na velhice. Mas é o nosso cantinho, nosso porto seguro. A vista para o mar continua sendo minha alegria diária. Toda manhã acordo cedinho, hábito que nunca perdi dos tempos de roça, e vou para a varanda com meu café. Fico ali, vendo o sol nascer sobre a baía de Guanabara, ouvindo o barulho das ondas, sentindo a brisa salgada no rosto. Nesses momentos, agradeço a Deus por mais um dia, por cada pequeno milagre que me trouxe até aqui. Meu ateliê de costura funcionou por mais de 25 anos. As roupinhas coloridas que eu fazia viraram uma marca registrada aqui na região. Muitas mães que compravam para seus bebês voltavam anos depois com suas filhas, já mocinhas, querendo peças exclusivas. Foi uma alegria ver minhas criações vestindo gerações de niteroienses. Aposentei a máquina de costura comercial há uns 5 anos, quando a artrite nas mãos começou a ficar mais severa. Mas ainda costuro de vez em quando, coisas pequenas, mais por prazer do que por necessidade.
Eustáquio também se aposentou da agência de turismo. Passamos o negócio para nossa filha, Neide, que continuou com o mesmo espírito de acessibilidade e inclusão, mas modernizou tudo. Hoje ela trabalha mais com turismo virtual e pacotes internacionais, coisas que a gente nem sonhava quando começou. Ah, não contei sobre a Neide ainda, não é? Depois de tudo que passamos, achamos que talvez nunca teríamos filhos. As sequelas emocionais e físicas pareciam um obstáculo grande demais. Mas em 1982, quando estávamos em Cabo Frio, há cerca de 3 anos, descobri que estava grávida. Foi uma surpresa e tanto. Eu já tinha 28 anos, não era tão jovem para a época, e os médicos nos alertaram sobre possíveis complicações devido ao trauma que meu corpo sofrera anos antes. Mas Neide veio ao mundo forte e saudável, trazendo uma luz que não sabíamos que ainda faltava em nossas vidas. Criá-la foi a maior alegria e o maior desafio que enfrentamos. Como proteger uma criança sem sufocá-la com medos? Como ensiná-la sobre os perigos do mundo sem enchê-la de desconfiança? Foram questões que nos acompanharam em cada fase da sua criação. Decidimos, desde cedo, ser honestos com ela. Não sobre todos os detalhes sombrios, claro, mas sobre a importância de confiar em seus instintos, de nunca ter medo de dizer não, de entender que seu corpo pertence somente a ela. E, principalmente, que sempre estaríamos ali para protegê-la e apoiá-la, não importa o que acontecesse. Neide cresceu como uma menina confiante, curiosa, cheia de vida. Estudou turismo na faculdade, influência do pai com certeza, e depois assumiu a agência. Casou-se com Gilberto, um professor de história que conheceu numa viagem a Ouro Preto que ela estava guiando. Eles nos deram nossa neta Janaína, que já está com 16 anos e é a cara da avó quando jovem. Todos dizem isso, menos eu, que vejo nela os olhos vivos do avô. Eustáquio, meu companheiro de tantas batalhas, está com 76 anos agora. Os efeitos do tiro na cabeça, que pareciam ter sido superados nos primeiros anos após a recuperação, voltaram a se manifestar com a idade. A claudicação na perna direita piorou. Agora ele precisa de uma bengala para distâncias curtas e uma cadeira de rodas para passeios mais longos. A fala às vezes falha, especialmente quando está cansado ou emocionado. Sua memória tem dias bons e dias ruins. Mas o essencial permanece intacto: seu coração generoso, seu olhar amoroso, sua determinação inabalável. Ainda é o primeiro a sugerir um passeio à beira-mar nos dias de sol. Ainda me surpreende com pequenos presentes: uma flor colhida no jardim do prédio, um doce da padaria que ele sabe que adoro. Ainda segura minha mão todas as noites antes de dormir, como faz há quase meio século. Nossa rotina hoje é tranquila, como convém a um casal de velhinhos. Pela manhã, depois do meu momento de contemplação na varanda, preparo o café para nós dois. Eustáquio gosta de ler o jornal, ou melhor, de que eu leia para ele, já que sua visão também não é mais a mesma. Discutimos as notícias, comentamos sobre a vida dos vizinhos, planejamos pequenas atividades para o dia. 2 vezes por semana, vamos ao centro de fisioterapia. Eustáquio faz exercícios para manter a mobilidade, enquanto aproveito para participar de um grupo de alongamento para idosos. Depois, sempre paramos na sorveteria da Dona Nadir, uma tradição que mantemos há anos. Às quartas-feiras, Neide vem almoçar conosco, muitas vezes trazendo Janaína se ela não estiver na escola. São momentos preciosos, quando nossa pequena família se reúne em torno da mesa. Falamos sobre tudo: os estudos de Janaína, as viagens que Neide está organizando, as novidades do bairro. Rimos muito também. O riso foi uma conquista importante para nós, sabe? Aprender a rir novamente, depois de tudo. Nos fins de semana, se o tempo estiver bom e Eustáquio estiver se sentindo disposto, vamos até a praia bem cedinho, antes que fique cheia. Ele gosta de sentar na calçada do calçadão, observando o movimento, enquanto eu caminho um pouco na areia, sentindo os grãos entre os dedos dos pés. Pequenos prazeres que a vida nos ensinou a valorizar. Uma vez por mês, recebemos a visita da minha irmã Zulmira.
Depois que o marido faleceu, ela vendeu a pousada em Cabo Frio e se mudou para um apartamento aqui perto. Nessas ocasiões, relembramos histórias da infância em Teresópolis, as boas memórias, aquelas que vale a pena preservar. Falamos dos nossos pais, que já partiram há muitos anos, com saudade e compreensão. Eles também foram vítimas, à sua maneira, do sistema de poder e medo que meu avô criou em torno da família. Não vou dizer que todos os dias são fáceis. A idade traz seus desafios. As dores do passado às vezes ressurgem em pesadelos que me fazem acordar suando no meio da noite. Há dias em que Eustáquio não consegue lembrar o que comeu no café da manhã, mas recorda com clareza cristalina algo que aconteceu 50 anos atrás. Há dias em que a artrite nas minhas mãos dói tanto que mal consigo segurar uma xícara. Mas esses dias difíceis são superados pelos momentos de graça que a vida nos oferece. O sorriso de Janaína quando nos mostra um bom resultado na escola, a mensagem carinhosa de Neide no Dia das Mães, o pôr do sol espetacular que vemos da nossa varanda, a mão de Eustáquio segurando a minha enquanto assistimos a um programa de televisão. Sabe, meus queridos, passei muitos anos da minha vida tentando entender por que tudo aquilo aconteceu comigo. Por que fui escolhida para carregar um fardo tão pesado? Por que minha avó Teodora teve que sofrer tanto? Por que Eustáquio, um homem tão bom, teve que pagar um preço tão alto por me amar? Com o tempo, aprendi que algumas perguntas não têm respostas. Ou pelo menos, não têm respostas que possam nos satisfazer completamente. O que podemos fazer é escolher como respondemos ao sofrimento que a vida nos impõe. Podemos deixar que ele nos defina, nos amargure, nos diminua. Ou podemos usá-lo como impulso para crescer, para desenvolver compaixão, para valorizar cada momento de alegria como o presente precioso que é. Escolhemos o segundo caminho, Eustáquio e eu. Não foi fácil, não foi uma linha reta, teve muitos desvios e retrocessos. Mas estamos aqui, 7 décadas de vida cada um, ainda de mãos dadas, ainda olhando o mar juntos, ainda sonhando com o amanhã. E isso, meus queridos, é o maior milagre de todos. Meus queridos que me acompanharam até aqui, quero deixar com vocês algumas palavras que nasceram da minha própria experiência. Palavras caras, conquistadas através de lágrimas e superação, que talvez possam iluminar o caminho de quem está vivendo seu próprio vale escuro. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando tudo aconteceu comigo, eu tinha apenas 25 anos e achei que minha vida tinha acabado ali. Mas olha só, foram os 46 anos seguintes que realmente definiram quem eu sou, não aqueles momentos terríveis. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. A cicatriz que Eustáquio carrega na têmpora é nosso lembrete diário do milagre que vivemos, de como estivemos tão perto de perder tudo, mas fomos abençoados com décadas de amor. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Naqueles dias no hospital, quando eu não sabia se meu marido sobreviveria, quando descobri os horrores que meu avô havia causado à minha avó Teodora, parecia que não havia saída. Mas mesmo ali, uma pequena chama de esperança resistiu. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando meu próprio avô tentou tirar tudo de mim. No tribunal, olhando nos olhos dele, entendi que o poder que ele tinha sobre mim só existia se eu permitisse. E eu escolhi não permitir mais. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Ver Eustáquio reaprendendo a andar, a falar, a viver, mesmo com todas as limitações que o ferimento deixou, me ensinou o verdadeiro significado de coragem. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e, ainda assim, sorrir. Os pesadelos ainda vêm às vezes. Há dias em que Eustáquio não lembra o que comeu no café da manhã. Mas aprendemos a não deixar que essas cicatrizes definam nossos dias. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Escolhemos, Eustáquio e eu,
construir uma vida nova em Cabo Frio, criar nossa filha Neide com amor e proteção, voltar para Niterói, não como vítimas, mas como sobreviventes. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. Quantas vezes achamos que não conseguiríamos continuar? Na convulsão de Eustáquio, no dia do julgamento, nos momentos de dúvida sobre o futuro. Mas cada vez que levantamos, ficamos um pouco mais fortes. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Vejo isso refletido na minha neta Janaína, uma jovem forte, confiante, que cresceu sabendo seu valor, porque conseguimos quebrar o ciclo de abuso que marcou gerações da nossa família. Descobri que minha voz, mesmo trêmula, tem poder quando decido usá-la. Foi no tribunal enfrentando meu avô que compreendi isso. É agora, contando minha história para vocês, que confirmo essa verdade todos os dias. A idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. Aos 25, aos 35, aos 50 anos, em cada fase, encontrei novas formas de renascer. E aqui estou, aos 71, ainda descobrindo novos começos. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. O tiro que quase tirou a vida do meu Eustáquio não foi o fim da nossa história. Foi apenas o começo de uma jornada de amor e superação que já dura quase meio século. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. Cada aniversário que celebramos juntos, cada sorriso da nossa filha, cada conquista da nossa neta, são todos testemunhos de que vencemos. Se você está passando por alguma situação difícil, lembre-se, você não está sozinho. E o que você está vivendo agora não precisa definir o restante da sua história. Há um futuro esperando por você além dessa dor. Há uma força dentro de você que talvez você ainda não conheça. E a você que me assistiu até aqui, se minha história tocou seu coração, deixe nos comentários a palavra milagre. Porque foi isso que recebi naquela noite terrível. Um milagre que salvou a vida do meu marido, que me deu uma segunda chance, que nos permitiu estar aqui hoje, compartilhando essa história de superação. Obrigada por me ouvirem com tanto carinho. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nunca falte esperança em seus corações, mesmo nas noites mais escuras.